Antes de começar, gostaria de agradecer o feedback positivo do último vídeo. Sinceramente, não imaginei que repercutiria tanto. Infelizmente, a obra ainda tem poucos capítulos lançados, mas estarei trazendo continuação quando houver mais capítulos. Hoje irei mostrar a continuação de Change. Então, se ainda não viu a primeira parte, corre lá dar uma assistida. O link está na descrição. E agora fiquem com o vídeo de hoje. Ellen puxou Amandinha, arrastando-a em direção ao vestiário lotado. Amandinha se debatia, tentando se soltar. Não precisa ter vergonha, somos amigas, insistia Ellen, mas Amandinha se sentia cada vez mais desconfortável. Sou um homem de verdade, pensava ela, aterrorizada com a ideia de ver tantas meninas nuas. A despeito de sua reputação de bad boy, ele ainda tinha seus princípios. Com os olhos fechados com força, Amandinha tentava ignorar a situação. Por que está com medo? Questionou Ellen, começando a se sentir estranha. Somos meninas! Antes que Amandinha pudesse responder, Ellen já estava tocando em seus olhos, insistindo em abri-los. Amandinha tentava resistir, mas a força de Ellen era maior. Sentiu as pálpebras se abrindo à força e, contra sua vontade, seus olhos se ajustaram à claridade do vestiário, revelando todo o cenário à sua frente que ela tentava evitar. Em outra cena na escola, um rapaz perguntou, incrédulo: Você disse, uma garota? A sala estava cheia, ocupada pelos membros da gangue Batida Rara. Originalmente, o grupo era um clube escolar que começou como uma banda, mas após incidentes violentos, as atividades do clube foram banidas. Agora, eles eram apenas uma gangue de delinquentes. Paulo, o líder do terceiro ano, com seus cabelos escuros penteados para trás, encarava dois garotos que tremiam à sua frente. Vocês estão querendo morrer? Estão brincando comigo? Sua voz era carregada de desdém. Vocês estão me dizendo que apanharam de uma única garota? Os dois garotos, Boris e Dadang, eram membros do primeiro ano da gangue. Um deles, ainda atordoado, tentou justificar. Ela definitivamente não era uma garota comum. Parecia mais forte que um cara. Antes que pudessem continuar, uma voz firme ecoou, ordenando silêncio. Era Tazan, o líder do segundo ano, que se aproximava lentamente. Alto e musculoso, ele estava sem camisa, exibindo uma presença intimidadora. Os dois garotos recuaram, assustados. Tazan, sem rodeios, lembrou que os alunos do segundo e terceiro ano foram retirados da linha de frente, deixando os problemas da escola para os calouros resolverem. Boris tentou balbuciar uma explicação, mas as palavras falharam em sua boca. Antes que a tensão aumentasse, uma garota interveio. De cabelos rosa e aparência elegante, ela se sentava com as pernas cruzadas. Era Yura, uma das integrantes do segundo ano. Com um sorriso despreocupado, ela informou que o líder do primeiro ano já havia sido escolhido e que eles deveriam pedir ajuda se necessário. Dadang, ainda nervoso, murmurou que não parecia haver intenção de ajudar. Paulo, com um olhar sério, advertiu-o a ter cuidado com o que dizia. A conversa foi interrompida novamente por mais uma figura que se juntou à conversa. Um garoto de cabelos rosa e camiseta listrada. Ilya, o número 2 dos alunos do segundo ano. Com um tom casual, ele anunciou que iria ajudar. Essa situação era diferente. Ele estava curioso. Boris e Dadang, aliviados com a oferta de ajuda, expressaram sua gratidão. Ilya respondeu com um sorriso tranquilizador. Paulo, desconfiado, questionou por que Ilya estava se envolvendo, já que ele geralmente evitava resolver esse tipo de problema. Ilya, sem responder verbalmente, lançou um olhar intimidador, e Paulo apenas suspirou, levantando-se. Tome cuidado, advertiu. Você pode acabar sendo levado para o reformatório se passar dos limites. Ilya, com um sorriso carregado de malícia, parecia fascinado pela ideia de uma garota que derrotou dois garotos com tanta rapidez que eles mal conseguiram ver seu rosto. Amandinha já havia trocado de roupa para a aula de educação física e estava sentada na arquibancada, profundamente abalada pelo que aconteceu anteriormente. Enquanto isso, os garotos tentavam formar times para jogar futebol, mas faltava uma pessoa para completar os times. Deveria haver um número par de jogadores, especialmente com a chegada do novo aluno transferido, Douglas. O problema era que Nelson, o jogador que faltava,
Provavelmente ainda estava desacordado depois de apanhar de Amandinha. Um dos garotos sugeriu jogar basquete, já que estavam com um a menos para o futebol, mas outro insistiu que queria jogar futebol. Decidiram, então, perguntar às garotas se alguma delas gostaria de jogar. Um dos meninos gritou, chamando as meninas, mas elas inicialmente se perguntaram se ele estava falando sério. Uma delas comentou que eles deveriam simplesmente jogar com o que tinham e os chamou de babacas. Então, uma expressão de surpresa tomou conta tanto dos garotos quanto das garotas, quando uma mão se levantou entre as meninas, oferecendo-se para jogar. Era nada mais, nada menos que Amandinha. Ela se juntou ao campo, mas os garotos começaram a cochichar, sugerindo que talvez devessem colocar um jogador a mais no time dela, já que, por ser uma garota, não seria de grande ajuda. Alguns até consideraram não deixá-la jogar, preocupados que ela, tão delicada, pudesse se machucar. Isto é ridículo! Eu só quero jogar futebol, Amandinha pensou irritada. Se continuar assim, vão me deixar de fora. O que devo fazer? Decidida, ela se aproximou dos garotos que discutiam pegando a bola na mão. Usando uma estratégia de charme, ela os chamou com a voz mais fofa que conseguia. Hey, meninos! Eu realmente amo futebol. Posso jogar com vocês? Ela sorriu docemente segurando a bola. Os garotos, incapazes de resistir ao pedido, concordaram em fechar os times. Amandinha ficou em um time, e Douglas, que estava na escola para vigiá-la, ficou no outro. Douglas parecia satisfeito com a atuação de Amandinha anteriormente, acreditando que assim não descobririam sua verdadeira identidade. No time de Amandinha, os garotos discutiam se deveriam colocá-la no ataque, preocupados que ela se machucasse em uma dividida. Também disseram para ela não se esforçar muito, o que a irritou ainda mais. Nas arquibancadas, porém, as garotas torciam entusiasticamente por Amandinha. Lute, Amandinha! Dê o seu melhor! Arrase, Amandinha! O jogo começou, e o primeiro passe foi para Amandinha. Ela observou a bola rolar lentamente em direção ao seu pé. Decidida a descarregar toda a sua raiva, levantou a perna e chutou a bola com toda a sua força. A bola foi lançada com uma velocidade surpreendente, cortando o ar como um raio. O goleiro, despreocupado, nem teve tempo de reagir antes que a bola balançasse a rede com uma força avassaladora. Todos ficaram boquiabertos, tanto os garotos no campo quanto as meninas nas arquibancadas. Amandinha pensou consigo mesma que eles iam pagar por tê-la subestimado. Ela mostraria a todos ali porque era considerada a mais forte, porque um dia foi chamado de David Blue Sky. Enquanto a turma de Amandinha estava na educação física, outra turma do primeiro ano, a mesma de Boris e da Dang, estava em sala de aula. Eles cochichavam sobre a garota que bateu neles e como a encontrariam em uma escola tão grande. A professora entrou na sala, alguns minutos atrasada, e anunciou o início da aula. No entanto, ninguém parecia prestar atenção. Todos os alunos estavam encostados nas janelas, observando algo do lado de fora. Curioso, Dadang foi até a janela para ver o que estava acontecendo. Lá fora, o jogo de futebol da turma de Amandinha estava em pleno andamento. Amandinha, com precisão, dominava no peito uma bola que vinha alta. Os jogadores do time adversário pareciam apavorados. Droga, Amandinha está com a bola de novo. Ela avançava, driblando os garotos com uma habilidade que os deixava desesperados para bloqueá-la. Porém, nenhum conseguia impedi-la. Seu último obstáculo na defesa inimiga era Douglas. Por favor, não corra tão rápido, senhorita Amanda. Nesse ritmo, alguém pode descobrir seu segredo. Ele sussurrou, enquanto tentava acompanhar seus movimentos. Vai se fuder. Depois da humilhação que passei para poder jogar, quer que eu pare agora? De jeito nenhum. Se quer que eu pare, então tente me parar. Amandinha respondeu, enquanto acelerava ainda mais para ultrapassar Douglas. Nas arquibancadas, a torcida estava dividida. De um lado, as fãs de Amandinha gritavam: Amandinha! Amandinha! Lute, Amandinha! Amandinha! Arrase! Do outro, as fãs de Douglas exclamavam: Ele é tão maneiro, tão lindo! Douglinhas gostoso, lindo! No campo, Amandinha e Douglas se enfrentavam. Mesmo com seu corpo feminino, Amandinha exibia uma força surpreendente.
Ela prendeu a bola com os pés, levantando-a no ar, e em seguida saltou, girando o corpo para executar um chute de voleio perfeito. Esta era a razão pela qual era conhecida como David Blue Sky. A bola voou em direção ao gol, parando apenas ao tocar a rede. Todos ficaram boquiabertos com a habilidade de Amandinha, incluindo Douglas, que não conseguiu bloquear o chute. Entende agora, Douglinhas? Você não pode me parar. Amandinha disse sorrindo, claramente se divertindo com a partida. Boris e Dadang, assistindo tudo pela janela da sala de aula, começaram a juntar as peças. Essa garota, não me diga que... É ela? Pensaram, ainda mais intrigados com Amandinha. O dia chega ao fim e o período de aula termina. Amandinha se espreguiça, exausta, mas satisfeita, caminhando pelos corredores, toda sorridente. O futebol aliviou o estresse que carregava. No entanto, um cheiro desagradável exala, e ela logo percebe que é dela mesma, o resultado do suor acumulado durante o jogo intenso. Mesmo assim, ela não se importa e continua sorrindo, enquanto segue para casa. Ao chegar, Amandinha encontra Douglas e as empregadas já no apartamento. Ele a recebe com a notícia de que é hora do banho. Amandinha, que já havia esquecido dessa chatice, resmunga: "Que merda!" As empregadas a guiam, preparando o banho, escolhendo roupas e secando seus cabelos. Enquanto isso, Amandinha lança um olhar para Douglas, pedindo que ele pare de agir tão formalmente. Afinal, ele é apenas 3 anos mais velho que ela. Douglas, no entanto, mantém seu tom profissional, explicando que deve agir assim porque foi enviado pela Associação Médica a trabalho. Ao se preparar para sair, ele menciona que amanhã é o dia da inspeção e pede que Amandinha vá ao hospital às 10 horas da manhã. Ele menciona que pode haver novas descobertas sobre o que causou sua transformação em uma mulher. Isso imediatamente chama a atenção de Amandinha. Ela se levanta rapidamente, perguntando se é verdade e, se for, insiste em ir ao hospital imediatamente. Douglas, porém, a acalma, explicando que já é tarde e que os responsáveis pelo seu caso já foram para casa. Ele reforça que ela deve ir no horário marcado na manhã seguinte, antes de se dirigir à porta. Antes de sair, Douglas se vira e comenta que o novo penteado de Amandinha realmente ficou bonito. Surpresa, Amandinha pergunta quanto tempo seu cabelo está assim, ao que uma das empregadas responde que foi apenas alguns minutos desde que terminaram o penteado. Na manhã seguinte, a cena muda para uma enorme mansão. Um garoto acorda tarde, já passando das 10 horas. Este é Nelson. Ele se levanta e caminha até a cozinha, onde uma mulher de óculos e cabelos curtos o cumprimenta, chamando-o de jovem mestre, e nota que ele já acordou. Nelson a chama de tia e pergunta por que não o acordou mais cedo, já que está atrasado para a escola. A mulher sorri e informa que hoje não há aula, lembrando-o de que é sábado. Ao perceber o bolo na mesa, Nelson pergunta o motivo. A mulher responde que é porque hoje é seu aniversário de 17 anos, desejando-lhe um feliz aniversário. Também havia um presente na mesa, que a mulher explica ter sido enviado pela madame, que infelizmente estava ocupada demais para estar presente. Nelson suspira, lamentando que sua mãe esteja sempre ausente, não apenas hoje. Pegando o celular, Nelson verifica as mensagens e, após lê-las, pede à mulher que prepare suas roupas, pois ele vai sair. Enquanto isso, em paralelo, Amandinha chega ao hospital, conforme marcado. Ela veste uma calça preta, um moletom preto e um boné, e está cheia de confiança, acreditando que pode finalmente voltar a ser um garoto. Ao se encontrar com o Dr. Silva, ele explicou que a transformação dela foi causada por algo chamado vibrações elétricas, provenientes do relâmpago. Amandinha, irritada, questionou como isso poderia ajudá-la. Dr. Silva, paciente, respondeu: "Cada pequena descoberta é válida. Nos 6 meses em que você esteve em coma, nem sequer descobrimos nada. Agora, precisamos investigar mais a fundo. Foi só o relâmpago ou houve algo mais? Esse é o nosso trabalho agora." Amandinha bufou descrente. "Isso não faz o menor sentido. Tá me dizendo que qualquer um que for atingido por um relâmpago troca de gênero? Isso não acontece." O doutor, mantendo a calma, apenas pediu que ela continuasse com os exames de rotina. Ele acreditava que estavam progredindo rápido e,
Talvez não demoraria para ela voltar a ser um garoto. Após sair do hospital, Amandinha caminhou pelas ruas, já quase 11h30. A consulta havia demorado mais de 1 hora e ela ainda não tinha almoçado. Enquanto pensava se comeria fora ou voltaria para casa, acabou esbarrando com Nelson, que estava acompanhado de outras garotas. Nelson abriu um enorme sorriso ao vê-la, mas Amandinha não parecia nada contente em reencontrá-lo. Ele a cumprimentou e perguntou se ela já havia almoçado. Internamente, Amandinha lamentava sua má sorte por ter encontrado Nelson justo agora. Nelson logo a convidou para almoçarem juntos, o que não agradou nem um pouco as garotas que estavam com ele. Nelson, Amandinha parece estar ocupada agora. Melhor ela não vir com a gente, uma delas sugeriu, com outra concordando logo em seguida. Nelson sorriu para as garotas, mas as dispensou com facilidade. Ignorando as reclamações delas, ele se voltou para Amandinha. Uma das loirinhas irritada reclamou. Você tá brincando, né? Me arrumei toda para isso. Nelson, no entanto, simplesmente ignorou, voltando sua atenção para Amandinha, enquanto as 3 garotas saíam, extremamente irritadas. Agora, caminhando sozinhos, Amandinha comentou que aquelas garotas eram da mesma turma na escola e não pareciam muito felizes com a situação. Nelson, sem se preocupar, pensou: não foi por minha causa que ficaram chateadas. Estão com inveja de você. Ele decidiu não mencionar isso para Amandinha. Não se preocupe com elas. Elas vão entender. Em seguida, ele perguntou para onde iriam almoçar. Sem aviso, Amandinha levantou a perna e deu um chute na cara de Nelson. Ele, atordoado, perguntou por que ela fez isso. Pisando nele, Amandinha disse com raiva: Vamos resolver isso agora de uma vez por todas. Por que você fez aquilo no telhado da escola? Se sabia que eu sou David? Nelson sorriu, aparentemente sem se abalar. Ah, sobre isso. Bom, é que você faz meu tipo de garota. Amandinha sentiu um arrepio desconfortável e uma irritação crescente. Você tá maluco? Eu sou um cara. Nelson manteve o sorriso e respondeu. Mas eu não me importo com isso. Você ainda é meu tipo de garota. Mas pra mim importa. Não tô interessada em caras. Então, não me incomode mais. Tenho que fingir ser uma garota comum. Então haja como se não me conhecesse. Amandinha retrucou, acenando com a mão e virando as costas. Antes que ela se afastasse, Nelson a chamou novamente. Amandinha, você por acaso precisa de dinheiro? Ela parou, interessada, com seu ouvido crescendo. Nelson continuou. Você tá fingindo ser uma garota comum, né? E se alguém descobrir sua identidade, vai ser complicado para você. Tenho algo que pode ajudar a manter seu disfarce e, de quebra, você ainda vai ganhar dinheiro. Precisa de grana, não é? Amandinha percebeu que Nelson era rápido em entender a situação. Ele sorriu, convidando-a. Que tal trabalhar comigo por um tempo? Minha loja está procurando por trabalhadores de meio período. Ela, curiosa, perguntou qual seria o trabalho. Nelson, ainda com aquele sorriso, respondeu. Uma modelo de shopping. Amandinha acompanhou Nelson até um enorme prédio. A imponência do lugar a deixou boquiaberta. Ela havia imaginado que seria apenas um trabalho simples, talvez para um site de compras pequeno na internet, mas aquilo estava muito além do que ela esperava. Assim que entraram, os funcionários se curvaram respeitosamente para Nelson, chamando-o de diretor. Amandinha, confusa, perguntou. Diretor? Nelson sorriu e explicou. O negócio pertence à minha mãe, mas ela deixou a gestão para mim. Ela está ocupada com outros trabalhos. Amandinha ficou sem jeito ao perceber que Nelson estava em uma posição importante. Ela sempre se sentia desconfortável perto de pessoas com hierarquia superior, e Nelson notou isso. Para tranquilizá-la, ele rapidamente acrescentou. Na verdade, eles só me chamam de diretor pelo título. Ainda faltam alguns anos para eu herdar a posição de verdade. Ele claramente estava mentindo para que Amandinha se sentisse mais à vontade. Por que não disse isso desde o começo, porra? Patético, murmurou Amandinha. Enquanto caminhavam pelo estúdio, um fotógrafo estava ocupado tirando fotos de uma modelo.
Nelson se aproximou dele, lembrando-o de que estava à procura de modelos para trabalho de meio período. O fotógrafo, embora lamentando, informou que já havia encontrado alguém para o trabalho. No entanto, Nelson insistiu, dizendo que havia trazido uma modelo bonita naquele momento e perguntou se poderia fazer algumas fotos com ela. O fotógrafo, relutante, concordou, mas perguntou quem era a modelo e se ela tinha alguma experiência. Nelson, apontando para Amandinha, respondeu que ela era uma colega de classe e que não tinha experiência. O fotógrafo analisou Amandinha de cima a baixo. Ela tinha um corpo magro, mas as roupas que vestia não mostravam muito, talvez uma altura estimada em torno de 1,63 m. Além disso, o jeito despretensioso com que se vestia e se movia não sugeria nenhum talento especial. Ainda assim, sendo um pedido de Nelson, o fotógrafo decidiu fazer algumas fotos e encerrar o assunto. Ele chamou uma assistente e estilista chamada Gina e pediu que ela preparasse Amandinha para as fotos. Gina, com um sorriso, conduziu Amandinha e a instruiu a relaxar e agir naturalmente. Amandinha, tranquila, começou a pensar em Gina como uma espécie de irmã mais velha legal. No entanto, por dentro, Gina estava fervendo de irritação. Colega de classe do diretor Nelson, ela deve ser sua namorada. Está claro que essa piranha só quer tirar proveito dele porque ele é rico, pensava Gina, equivocadamente. Gina mostrou a Amandinha um conjunto de roupas que ela deveria vestir para as fotos. Amandinha ficou pasma ao ver a mini saia no conjunto. Uma mini saia? Você tá me dizendo para vestir isso? Nelson se aproximou de seu ouvido e sussurrou. Eu dobro seu pagamento se você vestir. Amandinha hesitou. Por dentro, ela ainda era David. Dinheiro e seu orgulho como homem eram ambos importantes para ele. Mas o conflito interno não durou muito, e ele acabou cedendo. Amandinha tirou o boné e começou a se trocar. Quando Gina testemunhou, sentiu como se estivesse vendo um anjo. Naquele instante, ela percebeu a grandiosidade de Amandinha. Enquanto o fotógrafo terminava de tirar as fotos da outra modelo, ele aguardava a chegada de Amandinha. Impaciente, ele gritou. Gina, prepare logo essa modelo. Estamos muito ocupados, não podemos perder tempo. Logo Amandinha terminou de se trocar. E ao sair, atraiu todos os olhares. Sua beleza e presença eram tão marcantes que deixaram todos sem palavras, inclusive Nelson, que também ficou surpreso com o impacto que Amandinha causou. Ela era perfeita, linda, uma visão que ninguém no estúdio poderia ignorar. A sessão de fotos transcorreu sem problemas. Amandinha, mesmo sem experiência prévia, seguiu as orientações do fotógrafo com naturalidade. Está ótimo. Perfeito. Por favor, sorria novamente. Ficou excelente. Elogiava o fotógrafo a cada clique. No final da sessão, Amandinha estava exausta. Nelson se aproximou, entregando-lhe um envelope com o pagamento. Bom trabalho, elogiou. Amandinha, ainda refletindo sobre seu orgulho como homem, questionou internamente se todo aquele esforço havia valido a pena por apenas um pouco de dinheiro. Percebendo sua hesitação, Nelson acrescentou. O resultado foi muito melhor do que esperávamos. Por isso, aumentamos seu pagamento. Nesse momento, o fotógrafo aproximou-se correndo. Diretor Nelson, inicialmente faríamos apenas algumas fotos, mas o desempenho dela foi tão bom que sugiro usarmos essa modelo para o restante das roupas. Nelson, porém, respondeu. Amandinha tem outros compromissos hoje, mas podemos agendar para uma próxima vez. Enquanto isso, Amandinha, ao abrir o envelope e ver a quantia, não conseguiu conter a alegria interna. Seus olhos brilharam ao ver as notas. Nelson, percebendo sua satisfação, sugeriu. Você ainda não almoçou, certo? Que tal comermos algo? Eu pago. Amandinha, ainda eufórica com o pagamento, respondeu animada. Se você vai pagar, então vamos. O que vamos comer? Costumo comer espaguete ou sanduíches, respondeu Nelson. Que merda é essa? Vamos comer carne, porra! Retrucou Amandinha, com seu jeito desbocado habitual. Nelson riu. Tudo bem, pode ser. Antes de saírem, Amandinha mencionou que precisava se trocar e voltar às suas roupas habituais. Nelson, entretanto, sugeriu. Não há necessidade. Pode ficar com essas roupas que está usando. Tá maluco?
Por que eu andaria por aí vestida assim? Se não fosse por esse trabalho, nunca vestiria isso. Nelson, tentando convencê-la, propôs: se você usar, posso garantir mais trabalhos de modelagem e ainda dobrar seu pagamento. Sério? Bom, que seja. Vou aceitar já que está sendo de graça, mas só por hoje. O que Amandinha não sabia é que o preço da bolsa que carregava era maior que o próprio pagamento que havia recebido. Nelson optou por não mencionar isso, temendo que ela corresse para vender o acessório. Ambos saíram, caminhando pelas ruas movimentadas, discutindo sobre qual restaurante escolher. Enquanto andavam, Nelson colocou a mão no bolso e percebeu que havia esquecido a carteira. Droga! Murmurou. Amandinha, espera aqui um instante. Vou correndo buscar minha carteira e já volto. Amandinha assentiu, ficando sozinha em meio à multidão. Contudo, não demorou muito para que ela começasse a notar os olhares direcionados a ela. As roupas que vestia, combinadas com sua beleza natural, chamavam a atenção de todos ao redor. Que porra é essa, esses olhares intensos? Pensou desconfortável. Procurando uma forma de escapar da atenção indesejada, Amandinha avistou um beco entre dois prédios. Ali deve ser mais tranquilo. Assim se dirigiu até o local, na esperança de ter um momento de paz. No beco, ela suspirou. Não aguento mais essa merda. Quero meu corpo original de volta logo. De repente, o som de passos ecoou pelo beco. Amandinha ergueu o olhar, percebendo a aproximação de 3 homens com expressões maliciosas. Viu 3 caras mal encarados caminhando em sua direção, os olhares fixos nela. Amandinha os encarou de volta. Ei, gracinha, o que uma mocinha está fazendo em um beco como esse? Está sozinha? Perguntou um dos homens, usando um boné, cheio de malícia. Amandinha, aparentando estar despreocupada, respondeu com desdém. Sim, sim, sempre haverá bandidos como vocês em um beco como este. Mas desculpe, não tenho dinheiro para você tomar. Os homens a encararam com uma expressão confusa. Dinheiro? O que você quer dizer? Perguntou o homem de boné. Não querem dinheiro? Então estão querendo arrumar algum problema comigo? Amandinha perguntou. Os caras começaram a rir alto, como se tivessem ouvido uma piada. O de boné azul se aproximou ainda mais, ficando bem perto dela. Apenas pensamos que você estava entediada por estar sozinha, disse ele, colocando a mão no ombro de Amandinha. Sentindo-se irritada, Amandinha levantou a perna e executou um chute, atingindo o rosto do homem de boné azul, amassando a cara do babaca. O chute foi forte para derrubá-lo no chão. Os outros 2 homens ficaram paralisados com a surpresa. Quem disse que você podia tocar em mim, imbecil? Estou realmente estressada pelos eventos de hoje, então vou apenas matar todos vocês, seus vermes. Amandinha gritou. Ela soltou sua bolsa no chão e meteu outro chute no homem de cabelo raspado. Ele tentou se defender, levantando o braço para bloquear o golpe, mas não foi rápido o suficiente para o próximo ataque de Amandinha, que o fez cair no chão também. Agora restava apenas o loirinho de pé. Essa garota é louca! Eu não ouvi dizer que ela sabia lutar. Ele gaguejou. Amandinha se aproximou dele, caminhando devagar, com uma expressão predadora. Não ouviu dizer? O que você quer dizer com isso? Ela perguntou a voz baixa e ameaçadora. Parece que vocês foram enviados até mim por alguém, não é? O loirinho sentiu como se estivesse sendo caçado por um animal selvagem, enquanto Amandinha se aproximava cada vez mais. Nesse momento, os outros 2 homens, ainda no chão, começaram a se levantar. O de cabelo raspado, ainda um pouco tonto, disse: Fui pego de surpresa, mas estou de volta. Amandinha ficou surpresa com a resistência deles. Então não eram apenas fracotes, afinal. O de boné azul olhou para ela com um sorriso malicioso. Parece que você já percebeu. Há realmente alguém que quer te conhecer. E essa pessoa pediu para a gente te levar até ele. Você está maluco. Se tem alguém que quer me conhecer, que venha pessoalmente. Amandinha respondeu. Tanto faz, vamos apenas te levar à força, respondeu o homem. Os 3 homens cercaram Amandinha, que continuava despreocupada, embora sua raiva estivesse crescendo a cada segundo. Você pode saber lutar, mas é apenas uma garota fraca. Seus golpes não vão machucar muito.
gritou o homem de cabelo raspado, tentando intimidá-la, mas apenas aumentando sua fúria. Amandinha levantou a perna novamente e meteu outro chute que acertou o homem de cabelo raspado, mandando-o de volta ao chão. Você disse que não dói, certo? Então vamos ver se é verdade. Vou te bater até você sentir dor, seu verme. Ela disse, a voz carregada de irritação. Enquanto Nelson corria pelas ruas da cidade, procurando desesperadamente por Amandinha, o caos tomava conta do beco. Amandinha estava cercada, mas continuava a lutar contra os caras. Agora foi a vez do loirinho que sentiu a força do chute de Amandinha sendo derrubado. O homem de boné, que parecia ser o líder do grupo, percebeu que a situação estava ficando complicada. Ataquem ela todos juntos! Não sabemos quando o Nelson vai voltar! Ele gritou, tentando motivar seus capangas. Amandinha zombou da tentativa de intimidação. Que surpreendente, então você sabia que eu estava com o Nelson, hein? Ela continuava a descer o cacete nos caras. Mas afinal, por que vocês estão preocupados com o Nelson? Deviam estar preocupados comigo, porque vou matar vocês, seus vermes. O líder sorriu de forma confiante, ainda acreditando ter a vantagem. Você é uma vadia bem arrogante. Vamos ver por quanto tempo vai continuar agindo assim. Amandinha ouviu mais passos se aproximando e, ao se virar, viu que mais homens estavam chegando ao beco. O número de oponentes havia crescido consideravelmente, talvez cerca de 20 caras agora. O que estão esperando, seus idiotas? Capturem essa vadia rápido! O líder gritou e o grupo de capangas correu em direção a Amandinha. Mesmo encurralada, Amandinha continuava a lutar, desviando dos golpes e se defendendo quando necessário. Ela estava enfrentando muitos ao mesmo tempo, e o cansaço começava a aparecer. Durante a confusão, um dos figurantes conseguiu se aproximar pelas costas de Amandinha e aplicou uma chave de braço prendendo-a. Ele gritou para os outros que a havia capturado, e logo outro figurante se aproximou para ajudar a segurá-la. Porra, me soltem, seus merdas! Amandinha gritava, lutando para se libertar. Apenas cale a boca, vadia! Temos que nos apressar antes que Nelson volte! O líder ordenou, ansioso para finalizar a captura. Mas parecia que já era tarde demais. Eles perceberam um movimento estranho no beco. Amandinha, ainda lutando, virou a cabeça e viu Nelson se aproximando. Ele não parecia estar de bom humor. Seu olhar estava completamente sério, uma expressão que Amandinha nunca havia visto antes. O habitual olhar descontraído de Nelson havia desaparecido, dando lugar a uma intensidade assustadora. Nelson? Amandinha murmurou, surpresa ao vê-lo. Os figurantes ficaram visivelmente amedrontados ao encarar Nelson. Sussurros nervosos se espalhavam entre eles. Droga, é o Nelson. O que devemos fazer? Devemos fugir? Amandinha, confusa, não entendia por que estavam com tanto medo dele. O líder, descontente com a chegada de Nelson, ainda mantinha a confiança, contando com o grande número de capangas que trouxe. Não importa quantos ele derrube, somos muitos. Não podemos perder, pensou. Do que estão com medo? Somos a maioria, e ele é só um, o líder incentivou. Um dos capangas motivado avançou. Nelson bloqueou o ataque com facilidade, erguendo o braço e lançando o capanga ao chão, deixando todos boquiabertos. Nelson a olhou com seriedade. Aguente firme, Amandinha. Vou te salvar. Amandinha, um pouco confusa, apenas o encarou de volta. O líder, agora irritado, ordenou que todos atacassem Nelson. Os capangas se moveram em sua direção, mas Nelson derrubava um a um. O primeiro a se aproximar foi atingido por um soco tão forte que seu dente voou. Ele prossegue atacando todos os figurantes. Amandinha assiste enquanto ele arrebenta geral. Amandinha observava surpresa. O que foi isso? Achei que ele era só um playboyzinho mimado, mas parece que sabe lutar. Que força é essa? Essa habilidade? Pode ser comparável à força de Julinho, refletiu Amandinha, incrédula. Nunca imaginei que poderia haver alguém da minha idade tão forte quanto eu e Julinho. Os capangas que seguravam Amandinha, amedrontados, a soltaram e fugiram. Nelson se aproximou dela, que tentava manter o orgulho. Tá, te agradeço desta vez, ela disse. Mas não se engane, eu podia lidar com esses perdedores sozinha. Deixei que me capturassem de propósito
Estava tudo sob controle, gabou-se. Nelson, sem dizer nada, a abraçou calorosamente. Me desculpe, Amandinha. Eu não deveria ter saído do seu lado. Deveria estar aqui para te proteger. Nunca mais vou te deixar sozinha. Suas palavras, carregadas de emoção e preocupação, deixaram Amandinha momentaneamente sem reação. O momento de ternura entre Amandinha e Nelson foi abruptamente interrompido quando, irritada, Amandinha deu uma cabeçada no queixo de Nelson. Qual é a sua? Tá querendo morrer, porra? Eu posso esmagar todos sozinha. Não preciso de você me protegendo. Amandinha gritou, completamente furiosa. Merda, estou tão irritada que vou pra casa, resmungou Amandinha, virando-se para ir embora. Espere, não íamos sair para comer juntos? Nelson perguntou. Não tô mais afim, respondeu Amandinha sem olhar para trás. Bom, nesse caso quer que eu te acompanhe até sua casa? Sabe, caso aqueles caras voltem, sugeriu Nelson preocupado. Vai se fuder! Já disse que não preciso da sua ajuda, porra! Amandinha replicou, enquanto se afastava sozinha. Merda, vão se fuder todos eles, pensou enquanto caminhava. Ser ajudada por outro cara, que situação humilhante. Eu sou David, um verdadeiro homem, o mais brabo entre os brabos. Porém, a imagem de Nelson a abraçando teimava em aparecer em sua mente. Seu rosto corou levemente, e seu coração começou a bater descompassado. Então por quê? Por que sinto meu coração bater assim, porra? Refletiu confusa. Enquanto Amandinha caminhava sozinha pela cidade, Boris e Dadang a observavam à distância. Eles eram, de fato, a razão daqueles homens terem cercado Amandinha no beco. Um flashback mostrou Boris conversando com o homem de boné azul. O homem, com um ar de desdém, havia dito que não seria difícil capturar uma garota, mas questionou por que Boris não fazia isso ele mesmo. Boris explicou que, por causa de Nelson, ele não podia se envolver diretamente, devido à sua posição no colégio, e um confronto direto poderia trazer consequências. Boris também informou que não era apenas um pedido, mas uma ordem direta de Elias. Ao ouvir o nome de Elias, o homem de boné azul percebeu a seriedade da situação e concordou em reunir o pessoal para capturar Amandinha. Voltando ao presente, Boris observava a Amandinha de longe. Essa nova estudante transferida, não sei de onde ela veio, mas uma coisa é certa. Ela é a garota que nos nocauteou naquela vez, pensou ele. O fim de semana passou, e na escola, a professora cumprimentava a turma. Amandinha parecia exausta, como se não tivesse descansado nada. Hoje temos um anúncio importante, disse a professora, chamando a atenção da turma. A Amandinha, distraída, notou que Nelson ainda não havia chegado. Foda-se, não me importo com ele, pensou. A professora continuou. Um dos 3 principais eventos da escola vai começar em breve. O Festival de Esportes. É uma grande tradição, durando 5 dias, e todos os alunos, de todos os anos, podem participar. No entanto, os alunos do 3º ano só participam no último dia, já que estão mais próximos da formatura e os estudos são prioridade. Amandinha, que adorava competições, abriu um sorriso ao ouvir sobre o Festival de Esportes. A primeira aula de hoje será cancelada para tratarmos dos detalhes do festival, anunciou a professora. Uma garota loirinha, com ares de blogueirinha, levantou a mão e sugeriu que os alunos fizessem uniformes customizados para o festival. Ellen, um pouco mais prática, perguntou se apenas usar a mesma cor não seria suficiente. Mas a loirinha insistiu que cores diferentes seriam mais interessantes. Ela mostrou uma foto no celular de uniformes feitos pelos alunos do 2º ano. Mas isso não é só um cosplay de Sailor Moon? Questionou Ellen desconfiada. A loirinha explicou que a competição entre os trajes escolhidos era um dos pontos altos do festival. Parece que o festival deste ano vai ser bastante emocionante, disse ela animada. A professora designou Ellen, a presidente da turma, para cuidar dos detalhes, e ela acenou com um ok. Enquanto a turma discutia os preparativos, Amandinha pensava em qual esporte deveria participar. Mas antes que pudesse decidir, a professora deu mais uma notícia. Na última noite do festival, haverá um concurso de Miss e Mister da escola.
precisamos escolher uma representante feminina e um representante masculino. De repente, a sala inteira começou a gritar: tem que ser a Amandinha! É verdade, Amandinha é a melhor. Amandinha será a Miss do colégio. Amandinha é a mais linda. Amandinha, que estava distraída, só percebeu quando todos começaram a gritar seu nome. Confusa, ela cochichou para Ellen, perguntando o que estava acontecendo. Ellen informou que a turma havia escolhido Amandinha para representar a classe no concurso de Miss do colégio. Miss, minha bunda, porra! Pensou Amandinha, chocada e nada satisfeita com a situação. O vídeo chegou ao fim. O seu like e comentário é muito importante para saber se estão gostando dessa história. E se ainda querem continuação, comentem que querem continuação da história da Amandinha. Até mais!